A paz do Senhor, irmãos. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre João capítulo 1 e capítulo 14. E o capítulo 1, João faz uma das maiores declarações de fé da cristandade. Quando ele fala no versículo 14 desse capítulo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, quando eu leio esse texto, a minha alma dilata de alegria, minha alma exulta de alegria por essa revelação, essa verdade tão gloriosa que Deus traz para nós através da pessoa de Jesus Cristo. Mas para vocês entenderem o porquê que João fez essa declaração de fé, o que João estava refutando, quando ele disse que no princípio era o verbo e o verbo era Deus, o capítulo 1 de Gênesis, nós sabemos que a primeira palavra do Gênesis é: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia. Mas vamos focar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio aí entra dentro do nosso tempo, do nosso crono, né? Quando Deus cria todas as coisas. Mas agora João, ele recebe uma revelação muito mais profunda do que aquela. Porque Moisés está recebendo de Deus a revelação de como tudo foi criado. João, ele recebe a revelação diante de tudo ser criado. Moisés está falando do cronos que foi iniciado no princípio criou Deus. João, ele está falando do Kairos, antes do nosso tempo crono, quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Isso é antes das coisas serem criadas, existirem, o verbo já existia. É isso que João está dizendo. Agora, por que João diz isso? Quem estudou filosofia sabe que uma das coisas, um dos pilares da filosofia grega é arqué. E arqué é uma palavra que, trazida por Tales de Mileto e outros filósofos gregos, que é o início de tudo, princípio de tudo. Para Tales de Mileto, que é o pai da filosofia, ele que iniciou os pensamentos filosóficos pré-socráticos, o princípio vem da água. E outros pensadores gregos diziam: não, vem da terra, vem do fogo. Essa é arqué. No hebraico, princípio, nós sabemos que é bereshit. No grego é arqué, aquilo da onde tudo se originou. Mas agora, João, ele está na cidade de Éfeso. E essa cidade de Éfeso teve um pensador por nome de Heráclito. Ele é do 5º século, 6º século antes de Cristo. Ele teve um pensamento acerca do verbo. Para ele, o verbo era um conjunto de lei cósmica onipotente que regia sobre o universo e se planificava no pensamento humano. Então, na cabeça de Heráclito, esse era para ele o verbo, uma lei que comandava todo o universo, que trazia equilíbrio cósmico e se planificava no pensamento humano. Era onipresente, mas não era o próprio Deus, algo que divino para ele, era só uma lei que emanava. Aí logo depois veio os pensamentos neoplatônicos, a escola baseada nos pensamentos platônicos, junto com Filon de Alexandria, que era um grande filósofo grego, filósofo judeu, e que morava em Alexandria, e junto com o gnosticismo, que depois veio no século I depois de Cristo. Esses pensadores aí, diferente de Heráclito, eles tinham um pensamento acerca do verbo, do seguinte: que o verbo era uma força, uma inteligência ativa, transformadora, e essa lei era ordenada por Deus, e o que acontecia? Ela acabava vindo revelar a realidade sobre todas as coisas, revelava-nos a realidade das coisas. Então, para Heráclito, o verbo era uma lei, um conjunto de leis. Já
para os neoplatônicos, os gnosticistas, esse mesmo verbo era uma inteligência ativa, transformadora que nos revelava a realidade. Era esse mundo aí em que João estava. A cidade de Éfeso tinha esses pensamentos, fora os docetistas, que não acreditavam na encarnação de Jesus. Agora, João, como líder da igreja nessa cidade, ele, como o presbítero ali, ele tem que combater como um verdadeiro exegeta, um verdadeiro apologista da cristologia. Ele, então, traz para a igreja de Éfeso essa revelação, essa resposta do que era o verbo. Ele está dizendo, não, o verbo não era uma força de Deus. O verbo não era uma lei, um conjunto de lei que regia, não. O verbo era Deus. E outra, o verbo é antes da arqué. No princípio era o verbo, não no princípio da arqué, mas antes do princípio de tudo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Foi por causa do verbo que a arqué existiu. Foi por causa do verbo que tudo passou a existir. E João começa a dizer o seguinte, esse verbo, ele era Deus, estava com Deus e outra, todas as coisas foram criadas por ele. É ele quem criou tanto o Bereshit quanto a Arqué. Ele é a fonte criadora de todas as coisas no universo. Ele não é o equilíbrio só, ele é o criador, ele é o sustentador, porque ele é Deus. E esse verbo não é algo místico, ele é o Deus Todo-Poderoso, o idealizador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Aí, João, para trazer mais claro quem era esse verbo, ele vem no capítulo, versículo 14, quebrando tanto esses pensamentos de Heráclito, neoplatônico, esses pensamentos dos gnosticistas, e agora também combatendo o docetismo, ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluia, cheio de graça e de verdade. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, o verbo armou a sua tenda entre nós, a sua mexicã entre nós, o verbo ganhou forma humana, o verbo se encarnou, o verbo pôde ser visto, tocado, o verbo ele pisou nessa terra. Isso trouxe assim um espanto tão grande para os pensadores daquela época, que João disse assim, olha, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João disse assim, gente, o que Heráclito não entendeu, o que os neoplatoninos não entenderam é o seguinte, que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e quando chegou a plenitude dos tempos, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É a palavra de Deus agindo no mundo, e essa palavra tem nome, Jesus, o Cristo, aquele que criou todas as coisas pela sua soberana e perfeita vontade. Só que e a palavra verbo, o verbum, vem do latim, que para o português é verbo, mas no grego é logos. E o logos se fez carne, sarx no grego, e habitou entre nós, armou a sua tenda, porque a palavra também tabernáculo, que nós acostumamos dizer que o verbo armou a sua tenda, seu tabernáculo, é de origem latina, assim como é o mar vermelho é mare rubrum, que é de origem latina, e tabernáculum, não é grego nem hebraico, é latim. A palavra hebraica para tenda é mexicã, e a palavra para mar, o mar vermelho, que é o original, é Yam Suf, mar de junco, ou rio de junco. Então, mar vermelho e tabernáculo são palavras de origem latinas. Então João traz essa revelação. E o verbo se fez carne. O que para uns era um conjunto de leis, para outro era uma força ativa, era o Deus Todo-Poderoso. E ele resolveu armar a sua tenda
entre nós. E agora, indo para o capítulo 14, nós conhecemos bastante esse capítulo que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Nós sabemos que Jesus estava se despedindo dos discípulos, e ele estava agora tensos, medrosos do que aconteceria depois da partida do mestre. E Jesus disse assim: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Quando Jesus falou essa palavra, os discípulos que estavam ao seu lado, que eram de origem judaica, entenderam muito bem a promessa que Jesus estava fazendo. Quando havia o casamento judaico, na hora da celebração, vocês vão se lembrar de Isaías capítulo 9, que diz o seguinte: um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O celebrante, ele então fazendo ali o casamento, a moça tirava o véu do seu rosto e colocava no ombro do seu esposo e dizia o seguinte: o principado está sobre os seus ombros, dizendo para o rapaz que ele era o principal, responsável pela casa, pelo sustento, pela provisão da casa, pelo cuidado agora da esposa e da sua família, porque o principado está sobre os ombros dele. O véu da noiva era posto sobre os seus ombros, trazendo sobre ele uma autoridade como pai, esposo, cuidador e provedor da família. E então o celebrante perguntava agora para o rapaz: aonde vocês vão morar? E ele dizia: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está dizendo: nós não vamos ficar desamparados e nem desabrigados, porque na casa do nosso pai tem muitas moradas, ou seja, tem lugar para nós. Aonde está o noivo, está também a noiva. Onde cabe o noivo, caberá também a noiva. Isso é Jesus prometendo aos discípulos, que ela, a noiva, a igreja, eles que fazendo parte disso, não ficariam desamparados. Ele iria, mas quando voltasse, levaria a sua noiva junto com ele, porque na casa do Pai há muitas moradas. Que Deus te abençoe. Fiquem com esse estudo e não se esqueça: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os docentistas diziam que Jesus não tinha forma humana. João disse: não, além dele ser o Verbo, criador de tudo, estando com o Pai, ele se fez carne e habitou entre nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.